Olá, pessoal. Sou Ricardo Oliveira, especialista em marketing industrial há 12 anos. Quero trazer para vocês histórias e desafios da vida real dentro das fábricas. Fique ligado, pois nesse podcast vamos trazer diversos especialistas e entrevistados que são referência no mercado. Teremos muito conteúdo e com certeza vai contribuir para que você supere os desafios dentro da indústria. Então não deixe de se inscrever e acompanhe toda terça-feira às 17h51 no canal Indústria SA. Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui com um casal maravilhoso, profissionais de alto nível, gabaritados. Quero apresentar para vocês o André Escobar e a esposa dele, a Cláudia. Eu vou poupar rótulos, vou deixar que vocês falem aí um pouquinho da história de vocês, da vida de vocês aí, para a gente entrar, né? Você é um cara especialista em PCP e você é uma fera aí na cultura japonesa, né? Toda a parte administrativa aí, então, de indústria. Então, vamos lá. Bom, obrigado pela oportunidade primeiro. Bom, eu sou formado em engenharia, né? Formado na parte de tecnologia, mas efetivamente nunca exerci a parte de telecomunicações, que é onde eu me formei. Depois fiz a parte de pós-graduação, né, aqui na Getúlio Vargas, na parte de gestão comercial. E meu maior trecho de experiência foi na Yazaki, né, onde eu tive 14 anos de experiência, parte de planejamento, APQP, controle de lançamento de novos produtos, algumas experiências internacionais. E é isso, né? E agora tá mudando um pouquinho de rumo. Agora a gente... E logo vem uma novidade aí agora tá projeto pessoal, né? Tentando puxar um pouco dessa experiência da indústria pro dia a dia nosso. A gente acabou mudando o viés nosso, decidimos abrir um negócio próprio aqui em Sorocaba. Vai ser bem bacana, bem legal. E a gente espera agora, no mês de agosto, já tá aí com o pessoal servindo todo mundo. Iremos prestigiá-los. Né? Obrigado. Cláudia, por favor. Bom, meu nome é Cláudia. Trabalhei muito tempo também na indústria japonesa. Na verdade, comecei morando no Japão. Tive uma experiência de 5 anos vivendo no Japão com a minha família. Sua família é de lá, né? Minha família, eles são japoneses. Certo. Mas meus pais vieram quando criança, se conheceram, casaram, tiveram os filhos todos aqui. Mas são japoneses. E voltando para o Brasil em 97, logo depois de um ano de passado, né, esse tempo, essa experiência de 5 anos estudando no Japão, acabei sendo contratada como tradutora e começou a minha carreira, né? Sou formada em administração, mas toda a minha carreira foi como tradutora, assistente de diretoria japonesa, né? Aí em 2014, por conta dos filhos, né, nós temos 2 filhos, né, hoje já com a minha filha com 14, meu filho com 11 anos, mas na época eram pequenos. E aí, como a indústria demanda muito nosso tempo, nossa dedicação, Sim. A gente preferiu separar um pouco, né, dedicar um pouco a minha parte para as crianças, né. Só que daí já seguiu com uma viagem, né, uma mudança internacional. A gente foi para Paraguai, né, que depois o André vai contar. E agora a gente voltando para Sorocaba, né, para a cidade nossa. Tenta voltar um pouco para a raiz, para a família. Aqui é uma cidade maravilhosa, né? São poucos os lugares do mundo que são comparáveis a Sorocaba. Né? Então, passamos por alguns lugares e sempre... Eu compreendo vocês terem ido para o Paraguai, terem ido para o Paraná... E voltando para Sorocaba. Sim. E esse é um ponto interessante, que assim, por todos os lugares que a gente passou,
a gente sempre tinha referência Sorocaba. Puta, lá em Sorocaba, se tivesse em Sorocaba, nossa, se a gente tivesse lá. Então, assim, a gente foi para vários lugares, mas acabou que nunca saiu daqui, né? Eu sou mineiro, venho de Minas, mas não fala uai, né? Não falo, eu perdi o sotaque do uai há um bom tempo já, né? Eu vim... Tá quase sorocabana. Já tava na porta, já. Já na porta, já. Carne. Chovendinho, né? Mas eu vim pra cá, pro estado de São Paulo, com 17 anos, né? Então acabei perdendo um pouco do sotaque. Mas nada que meia hora em Minas a gente já não volta, já volta a falar o mineirês. Legal. Mas eu fico aqui pensando, né? E acho que o público que está nos assistindo também, nos ouvindo, assistindo, também deve pensar. Essa mudança com criança, né? Primeiro que a mulher tem que topar acompanhar, né? Essas mudanças. E com criança também. Como que foi essas experiências? Porque você tem um cargo bastante comprometido, bastante complexo dentro da Yazaki, né? Era PCP, né? A última... Qualidade. Qualidade. Quando eu fui para lá, eu já estava na qualidade. E aí, como que é isso dentro da casa, dentro da sua família, né? Porque muda a escola, muda... Para as crianças deve ser meio pesado, né? Foi assim... Posso dizer que 80% da decisão dependia dela, né? Para mim, profissionalmente, era uma oportunidade muito grande, claro. Né? Uma oportunidade de crescimento que talvez aqui no Brasil eu não teria. Uhum. Então, só que tudo dependia dela aceitar e comprar a briga comigo, vamos dizer assim, né? E graças a Deus ela aceitou o desafio também e foi muito interessante. E um ponto muito forte para a gente na tomada de decisão, depois de que ela aceitou, foi realmente a oportunidade para as crianças. Né? Porque na época o meu filho estava com 3, certo? E a minha filha com 7. Isso. Então eles pegaram a fase... a esponja mais seca, vamos dizer assim, né? Onde ela consegue absorver o máximo absorve tudo. Eles aprenderam espanhol, então, pelo que eu estou entendendo. Lá eles tiveram a oportunidade de estar numa escola bilíngue. Então eles aprendiam, na verdade, 3 línguas, né? O espanhol, o inglês e o guarani. E na casa falava português. São poliglotas, né? São, cara, graças a Deus são. Mas aprenderam japonês também? O japonês a gente está tentando achar uma professora. Então. Que diz o ditado, né? Casa de ferreiro, esquece de pau. Mas foi uma oportunidade muito grande, né? Legal. De aprendizado, de cultura, de entender algumas coisas que a gente criticava do Brasil e que a gente vê que, cara, não é tão assim, né? Existem coisas piores. Tem uma frase que diz que a gente só dá valor para a água só dá valor para o poço quando a água seca. Exatamente. Sim. Né? Mas assim, foram 4 anos no Paraguai, experiências riquíssimas de aprendizado, de cultura, de conhecimento de indústria mesmo. Eu tive o desafio de pegar uma equipe totalmente crua, né? Porque o Paraguai ele não era um país industrial. Né? Quando a gente foi em 2015, o Paraguai estava começando a crescente do industrial dele, né? Então era muito comercial, comércio de bairro. Então, assim, as pessoas tinham que ser treinadas no que é a parte da indústria, em padrão, em regras, em horários, e por que tem que ser rígido, por que eu não posso flexibilizar, por que eu tenho que ter um horário, eu não posso ir a cada 5 minutos no banheiro, por exemplo, né? Porque junto com ela eu tenho mais 30 pessoas na linha de produção, que ela saindo atrapalha a linha toda. Então foi um desafio muito grande. A parte a língua, né? Que aí a gente teve que aprender o espanhol junto, né?
E a gente tive várias passagens ali que foi muito engraçado, porque eles têm no Paraguai tanto o espanhol como o guarani como línguas nativas. nativas. Né? Eles né? aprendem Eles sempre falam as duas. realmente Eles falam as as duas. duas línguas. Na escola, o espanhol é obrigatório, né? E o guarani ele vem como um complemento. Mas na casa normalmente é o guarani, né? Na casa, os pais só falam em guarani, né? Então os filhos são obrigados a aprender o guarani, só que é um aprendizado em casa, vamos dizer assim, Sim. não é formal na escola. E na indústria, no começo, quando a gente chegou, a gente teve várias situações onde eles começavam a falar em espanhol, aí eles queriam falar algo que não era para você entender. Eles falavam em guarani. Eles viravam pro guarani. É mais ou menos igual o japonês quando quer xingar a gente, né? Ele fala em isso. português meio Ele enrolado. sabe bem. Ele- Tá na família japonesa, sabe bem como é isso. Então, até que a gente chegou a um ponto que eu falei, gente, ó, vamos fazer o seguinte, pra gente não ter Não tem problema, Só se eu tiver proibido junto, o guarani. se eu tiver junto, por favor, não falem o guarani. Ou se falarem o guarani, eu quero que alguém traduza para mim o que vocês estão falando. Porque fica ruim, né? Fica complicado. Claro. Senão eu vou começar a falar o português também aqui e aí vai virar um balaio de gato. Se for pra falar, que fala hijo de puta, né? Exato, né? Então a gente tem eu consegui, assim, ó, graças a Deus a equipe entendeu, né? Não era nenhuma crítica, nada, mas algo que precisava entender o que estava acontecendo ali. Então foi muito bacana, várias Legal. experiências, muito mais experiências boas do que ruins. Você que é um cara referência em qualidade, se você pudesse resumir a diferença entre a mão de obra brasileira e a mão de obra paraguaia, lembrando que ambos são latinos, Sim. que têm algumas características Sim. muito diferentes do asiático, por exemplo. Sim. Depois a gente Sim. entra na cultura japonesa, que aí é um outro patamar, um outro nível. Sim. Mas eu gostaria de um resumo para a gente poder entender, porque a gente está vendo muito movimento migratório também de algumas indústrias brasileiras, né? Na verdade não necessariamente brasileiras, às vezes matrizes europeias, enfim, que estão trazendo para o Paraguai, um pouco para o Brasil também, né, plantas fabris. Sim. Mas aí eu gostaria de um resumo. Lembrando que o Brasil também é um continente, né? Eu tô complicando essa pergunta. Porque se pegar no norte e nordeste é uma Sim. coisa, se pegar no sudeste é outra, Sim. e assim por diante. Cara, são duas mão de obras excepcionais, tanto a brasileira como a paraguaia. Algumas características que diferem ali, mas são duas mãos de obras extremamente competentes. No Brasil, a gente tem o que você falou, é um país muito grande, então você Sim. tem situações Variações de estado. de estado e regiões, Sim. né? Mas o que eu pude perceber nesses 4 anos que eu tive no Paraguai é que a mão de obra paraguaia, ela é muito esforçada, né? Ela tem muita vontade de fazer as coisas, muita vontade de aprender. Talvez pelo sofrimento da cultura deles, Exato. enfim, né? Exato. A história de... E Paraguai. eles trazem isso, foi bom você falar, eles trazem isso das guerras, as guerrilhas, inclusive com o Brasil. Eles trazem muito isso na cultura. E eles respeitam muito os brasileiros, né? E eles têm muita força em querer aprender, em querer fazer certo, né? E eles mantêm isso, né? Aqui no Brasil também, o cara faz a mesma coisa. Só que chega um determinado momento onde o brasileiro acha que já sabe. E aí começa a dar jeitinho. E aí começa o nosso problema. Porque aí a hora que dá o jeitinho, começa a dar problema aí voltando Claro. na qualidade. Sim. Você Pula deixa... procedimento. Exato. Você deixa de ter padrão e passa a ter jeitinho. E aí você começa a ter as variações de produto, né? De qualidade de produto, que é onde a gente começa a ter problema. Sim. Sim. Mas são duas mãos de obras fenomenais. Para mim, fenomenais. Que legal. Você fazendo essas menções aí, é muito interessante a gente fazer essa comparação, porque agora a gente vai apimentar um pouco mais e colocar a cultura japonesa Sim.
dentro desses dois cenários, né? Porque a Yazaki é uma empresa de origem japonesa. Eu acho que ela está no mundo inteiro. Sim, está no mundo inteiro. E é uma empresa excepcional, mas mas não, né? Tem cultura japonesa, o que é muito bom, diga-se de passagem. E aí eu gostaria de colocar um pouquinho como que é a visão do japonês e que experiência teve. Porque, assim, quando... É bypass, né? Sim. Quando você pega um líder, um diretor que é japonês, às vezes ele não entende a diferença cultural e pode gerar alguns atritos, algumas discórdias, enfim. Algumas coisas têm que ser discutidas. Se você puder contar qualquer experiência, qualquer coisa Sim. nesse sentido, seria legal. Eu tive várias oportunidades de receber japoneses aqui, inclusive ir para o Japão para conhecer um pouquinho mais da cultura, né? E o que você falou é exatamente isso, né? A cultura japonesa, ela é muito forte, é uma cultura muito rígida, vamos dizer assim, né? Tudo tem regra e as regras não são questionadas. Então, quando o japonês vem pro mundo latino, vamos dizer assim, não é só o Brasil, é no Paraguai, é no Uruguai, é na Argentina, é a mesma coisa, eles não conseguem entender o porquê que a gente tem que fazer certas adaptações para garantir que a regra seja cumprida. Sim. Né? Então, assim, vou dar um exemplo bobo, até a gente comentou um pouquinho essa questão da garrafa d'água, né? Assim, se o japonês fala, essa garrafa ela tem que ficar aqui, ele dá as costas e vai embora. E tem plena confiança e certeza de que essa garrafa amanhã vai estar aqui. Não vai sair dali. Não vai sair dali. Simplesmente a garrafa em cima da mesa, sem nada. E aí, quando a gente falava, tá bom, a garrafa vai ficar aqui. Só que para ela ficar aqui, eu vou ter que fazer uma base para fixar ela aqui. Não, por quê? Não, porque pode ser que as pessoas mexam. Mas não é para mexer. Não, a gente entende. Mas as pessoas vão mexer. Mas está escrito no padrão, não é para mexer. Eu sei, mas as pessoas vão mexer, então eu preciso pôr a base. E isso ficava numa discussão até chegar no extremo de falar, então vamos fazer o teste. Coloca a garrafa aqui. Amanhã a gente volta. Aí chegava, era inevitável. A garrafa estava na outra ponta da mesa. Não estava aqui, estava em qualquer outro lugar, mas não estava aqui. E aí ele começava a entender algumas coisas, né? E diminuía as discussões dessas adaptações que deveriam fazer. Mas são situações com japoneses que são bem... Você falando, eu me recordei que antes de começar a gravação, a Cláudia comentou de atravessar a rua numa cidade pacata, vamos assim dizer, né, no Japão. Sim. Né, na sua infância, né? Isso. Conta pra gente, por favor, porque é muito interessante e faz a gente poder entender, né? Muita gente conhece a cultura japonesa. A cultura japonesa é disseminada no mundo inteiro. No Brasil, acho que tem mais expressividade, porque tem muito japonês que vive no Brasil. Mas acho que é sempre importante a gente reforçar por que isso, né? Sim. A força dessa cultura. Por favor. Então, eu estava contando, né, anteriormente, mas morei de 92 a 97 no Japão e eu era criança, ia para o ensino fundamental. E, claro, íamos todos caminhando, andando, porque lá também existe a regra de que os pais não podem levar as crianças de carro, as crianças precisam andar, existe um limite, né, de distância da casa entre a escola, tanto é que você só pode estudar na escola daquele bairro que você mora, você reside. Fora, tem algumas exceções de escolas particulares nas cidades grandes, mas eu morava numa cidade pequena. E tinha que caminhar 3,5 km até a escola. E no meio do caminho tinha um semáforo. Como era uma cidade muito pequena, não tinha muitos semáforos, mas tinha uma avenida que atravessava e tinha semáforo. Podia aguardar 2 minutos o semáforo fechado, sem nenhum carro passar, que ninguém atravessava, porque era regra. Realmente, a gente ficava olhando o semáforo, esperando o semáforo, sem nenhum carro atravessando, a gente esperava para poder atravessar. E isso não era questionado.
Não era questionado, ninguém discutia, ninguém saía reclamando. Ah, mas por que eu tenho que esperar? Tem que esperar porque o semáforo está fechado para o pedestre. Você vai atravessar quando estiver seguro, né? Então, é uma coisa que vem da cultura japonesa, né? Nós somos, os japoneses, eles são educados desde pequeno que existem regras que já foram pensadas para a sua segurança, para o bem-estar, e essas regras têm que ser cumpridas, né? Então, essa é uma diferença muito grande quando os japoneses vêm para cá e não entendem por que essas regras não funcionam e a gente sempre tem que adaptar. A gente sempre tem que assegurar que aquilo ocorra. Né? É exatamente uma diferença muito grande. Inclusive dá mais trabalho, né? Dá mais trabalho. Eu vou até fazer um parênteses aqui, não tem muito a ver com o nosso tema, mas é algo que eu acho que é relevante. Enquanto o mundo inteiro usa máscara para não se contaminar, há décadas o Japão usa máscara para não contaminar os demais. Exatamente. Né? Então, lá, inevitavelmente, é um país territorial pequeno, então o fluxo de pessoas acaba sendo grande, né? Passagem muito próximo, enfim. E essa cultura, ela vem de, eu não sei exatamente quanto tempo, mas para a gente ver o quanto a gente tem a aprender com a cultura japonesa, sem falar, né? Falando de indústria, a Revolução Industrial, a linha de produção em escala, começou com o Henry Ford, da Ford nos Estados Unidos. Mas o maior aprimoramento de linha de produção é da Toyota, na qual você teve a oportunidade de trabalhar, que é uma empresa fantástica, né? Que trouxe todo um aprimoramento cultural, organizacional, para todas as indústrias do mundo inteiro. Nem me refiro só ao setor automotivo, é que o setor automotivo acabou sendo o propulsor, né, das evoluções aí. O TPS, né, o Toyota Production System, ele deve estar implantado direta ou indiretamente em quase 100% das indústrias. Sim, pelo menos as que querem ser competitivas. Exato, né? Exato, porque é realmente um sistema funcional, é um sistema que dá resultado e evita desperdício. Exatamente. Né, que é o que busca, em linhas muito superficiais, é o que busca, né, o sistema da Toyota de produção. Linha simples, organizada, sem desperdício. É o que, em linhas gerais, assim, muito superficial, até o pessoal vai reclamar depois. Mas em linhas superficiais é isso que eles buscam, no resumão da coisa. Quantas culturas você atendeu? Porque a Yazaki, ela não faz só chicote para, por exemplo, a Toyota, né? Ela faz para N marcas. Sim. Não precisamos mencionar aqui, mas eu gostaria que você mencionasse um pouquinho das origens, né? Por exemplo, eu falei Ford, Chevrolet, sabemos que é americana e assim por diante, tá? Não precisamos detalhar muito. Mas em culturas de países do mundo todo, quais são as maiores diferenças, quais são os mais marcantes no dia a dia, na questão de qualidade? Porque a gente sabe que, bom, pelo menos eu tenho essa sensação, como eu mencionei antes, eu sempre gostei de carro japonês, não abro mão de carro japonês, porque é botar gasolina e trocar óleo e trocar pneu de vez em quando. Sim. Porque não dá manutenção. Mecânico tem pavor de carro japonês, porque não quebra. Simples assim. Né? E é assim, não só no Brasil, como no mundo todo. Já outras marcas são um pouco mais questionáveis. E aí eu imagino que a exigência de qualidade das montadoras japonesas devem ser diferentes das demais. É diferente. E é notória essa criticidade das marcas japonesas em si. Sim, eu tive a oportunidade de estar em plantas que trabalharam com marcas diversas. Não vou mencionar as marcas aqui. Claro, não. Tá. Se você puder falar cultura, alemã, americana, inglesa... eu tive a oportunidade chinesa, de trabalhar assim. A gente tinha marcas francesas, japonesas, americanas. Eu acabei passando por algumas dessas aí, né? E a gente vê alemãs, então a gente vê não só a cultura em si, como o segmento. O segmento carros, ela tem uma pegada, né?
Segmento caminhões é outra pegada, né? É diferente. Apesar de estar no meio automotivo como um todo, é diferente. É diferente por quê? Principalmente por causa das tolerâncias aceitáveis, né? Mas você está falando de um carro, vamos voltar para a cultura japonesa, tolerância em alguns trechos do produto, onde eu fazia, que a Yazaki fazia o chicote, chegava a -1 mais 2 milímetros de diferença entre um chicote elétrico. Extremamente complicado de você garantir isso num processo totalmente manual, que é o chicote. Montagem de chicote, sim. Quando você fala em caminhões, você fala em tolerâncias de mais 10, mais 15. Né? Então, você está fazendo ali... Mas não de qualidade de material, então. Qualidade, é mais de controle mesmo. Isso, é controle de processo. Padronização de produto. Controle, né? De processo e produto. Então, na linha de caminhões, a gente não tinha tantos problemas por causa dessa tolerância. Quando você entra... Acho que isso está associado ao volume também, né? Também. Provavelmente. Também, né? Mas quando você entra para o ramo carros, especificamente a cultura japonesa, ela tem uma precisão absurda no que ela desenha. Então, os projetos dela, se ela falar é mais 2, se você mandar com mais 3, vai dar problema. Se você mandar com -1, vai dar problema. E a gente teve várias discussões, e o importante, eu acho que de mencionar aqui, é que assim, a cultura japonesa, ela é parceira. Tanto a Toyota, Sim. Honda, eu trabalhei mais com Toyota e Honda. As duas marcas, eu como qualidade, tinha total abertura com as duas marcas de falar, cara, eu tô com um problema. O que você está falando no desenho, eu não consigo fazer e vai chegar, eu tenho medo de chegar problema para você. No dia seguinte, a Toyota a Honda estava dentro da fábrica da Yazaki para me ajudar a resolver aquele problema. Não era para ir lá e bater. Ele ia lá para me ajudar a resolver aquilo ali. O conceito verdadeiro de liderança, né? Exato, exato. É assim, é a parceria realmente. Sim. Eles são clientes, a gente era fornecedor. Mas quando existia um problema, não existia mais essa relação. Era uma coisa só. Porque, no final das contas, é o que você falou, o carro japonês não quebra. Então, o conceito final é, o consumidor meu não pode sofrer. Sim. Né? E esse compromisso é sensacional, né? Isso é muito forte. E eu posso dizer, e acho que todo mundo que já teve um carro japonês vai poder dizer também, vai poder reforçar isso, que quem passa por essa experiência não abre mão mais. Né? Eu não conheço uma marca japonesa que deixe a desejar no quesito qualidade, né, automotiva, enfim, máquinas também, nós temos clientes. O japonês em si, ele tem, acho que na veia, essa questão da qualidade, da precisão, tem que ser impecável. É impecável. Né? Então, eu fiquei 14 anos na Yazaki, cara, e dá para contar, cara, em meia mão, talvez, as vezes que eu tive problema com um projeto japonês. Cara, o projeto japonês chega, não tem dúvida, não tem questionamento, não tem nada. É claro, é objetivo e é aquilo. Faz aquilo que não vai dar problema. Por quê? Porque isso é pensado há muito tempo. Outras marcas não têm esse cuidado, vamos dizer assim. Então você acaba tendo vários problemas de desenvolvimento de projeto. Verdade. A gente vê, né? Tem muitos carros japoneses que a gente pega questões aí de aplicação, de solução, que você fala assim, pô, isso aqui é arcaico. Mas a hora que você vai ver, poxa, funciona. Funciona. É o famoso, por que mexer no time que está ganhando, né? Exato. Se funciona, Sim. por que a gente vai mexer? Não é mesmo? Mas eu gostaria de aproveitar que a gente tá abrindo bastante essa questão cultural, que eu acho sensacional, para a gente entender, né, a dinâmica das coisas. E eu gostaria de pedir para a Cláudia fazer um spoiler aí da experiência que você teve chinesa.
né? Sim, Não precisa sim. contar o santo, Sim. só conta um milagre pra gente, não precisa nem contar a empresa. Mas porque eu acho que é importante pro brasileiro poder entender, né? Pra quem tá, não só brasileiro, mas todo mundo que tá nos ouvindo, poder entender também um pouco como que funciona a dinâmica, enfim. Conta um pouquinho pra gente, por favor. Você já trabalhou em RH também, né? Não, Não? sempre na área Sempre administrativa. administrativo, tá. Administrativa ou diretamente com a diretoria japonesa, né? Legal. E eu tive uma passagem rápida numa empresa aqui em Sorocaba, de origem japonesa, e para atender um diretor japonês que estava vindo, né, para assumir a diretoria da empresa na época, só que ele tinha passagem pela China. Na verdade, ele era japonês e trabalhou muito tempo na fábrica na China. E veio diretamente da China para o Brasil. E eu tinha acabado de entrar na empresa, né? Eu era tradutora e assistente dele. Então, todos os assuntos, né, passava por mim, porque eu tinha que traduzir para passar informação. E ele andando na produção, né? Ele viu um monte, né? Algumas mulheres grávidas. Meia dúzia, né? Que seja meia dúzia. Algumas mulheres grávidas. Nossa, como tem muita grávida aqui. Não, vamos mandar tudo embora. Vamos mandar embora. Não, mas não pode mandar embora. Aqui no Brasil não pode. A lei, né, protege elas. Não, vamos mandar embora. Grávida não produz. Vamos mandar embora. Aí começou, claro, né, Sim. a gente envolver a gerência de RH da empresa para poder explicar para o diretor como que eram as leis trabalhistas aqui no Brasil, o que pode, o que não pode fazer. Então, esse foi o primeiro choque, né, desse diretor com a realidade das leis trabalhistas aqui no Brasil, né. E, então, foi assim, é uma coisa que a cultura japonesa, as empresas japonesas que vêm para o Brasil, né, na verdade, a diretoria, né, porque eles trocam muito, né, eles, a cada 4, 5 anos, normalmente, eles fazem essa mudança de diretoria. Rodízio, né? É Pra não acomodar mesmo. Sim, para não acomodar. Só que quando eles chegam, eles têm esse primeiro choque. Claro, né, a gente daí tem que, com muita tranquilidade, muita calma, explicar todo o processo, Mas todas as leis. essa postura, ela era mais no foco japonês ou mais no foco da cultura, da experiência que essa pessoa acabou tendo da China, né? Da China. Porque, assim, de uma certa maneira, claro, no Japão existem também todas essas proteções, né? Sim. Não é dessa forma Sim. como é feito na China. Né? O Japão tem... que a China chega a ser desumana. Né? Sim. Em muitos casos a gente vê Sim. que chega a ser desumano. No Japão, não. Não, porque no Japão não. É muito bom trabalhar com o japonês, não é? A experiência que você teve... assim, relevando essa parte de adaptação com o mundo cobranças, latino... Né? Sim. Existem cobranças, obviamente. Então, o japonês é muito interessante, porque isso eu acabei aprendendo ao longo dos anos, né? Acabei batendo um pouco de cabeça nos primeiros anos até entender isso. O japonês, ele te ajuda muito a partir do momento que ele passa a confiar em você, né? Tá. Então, assim, você tem um período onde o japonês está te testando. É uma prova. 1 mês, 2 meses, 1 ano. Para ele ganhar sua confiança. Vai depender de cada um. A hora que o japonês entende, vai assim, não, ele vai fazer do jeito certo, se tiver problema ele vai falar, se tiver errado ele vai falar. Então, parece que vira a chavinha. E aí passa a ser um outro japonês. É um japonês parceiro. Até então era um japonês que vinha ali vendo seus limites, vendo até onde você vai, até onde você cede, até onde você não cede. Mas depois que o japonês te confia, cara, é fantástico trabalhar com japoneses. Legal. Mas você tem que ter esse período, você tem que ter Sim. essa paciência, que é onde o brasileiro às vezes peca um pouco. Entendi. Você não tem essa paciência, porque não é assim, é 1 mês. Depende da pessoa que está ali com você, do japonês que está com você. Às vezes 1 semana é suficiente pro cara. Às vezes o cara demora 3 meses. Às vezes o cara nunca confia em você e fica te testando eternamente, entendeu? Mas o japonês, ele é fantástico depois que você consegue ter essa confiança dele, você consegue
convencer ele de que ele pode falar as coisas para você, abrir o jogo, né? pode confiar que se tiver problema você vai falar. Você não vai tomar nenhuma decisão sem a participação dele, entendeu? Mas é fantástico, eu adoro trabalhar com japoneses. Bom, eu sou suspeito, né? Você casou com uma, né? Eu casei com uma. Você exato. deve gostar mesmo de japonês, né? Mais do que eu. Eu tenho na garagem. Você tem em casa, dentro de casa. Dentro de casa. Bom, muito bem, gente. Agora vocês estão falando ainda de cultura, vocês estão mudando agora um pouco para a cultura mais latina, um pouco para a cultura espanhola, né? Isso. Com uma tendência aí muito bacana e muito gostosa, diga-se de passagem, do choripan. Do choripan, exato. Eu desejo para vocês aí muito sucesso. Obrigado. Serei um cliente assíduo. Obrigado. Dessa empreitada que vocês estão iniciando aí. E eu quero agradecer a presença de vocês. Foi um papo muito gostoso. Tem conversa para passar o dia aqui. Eu acho que seria legal a gente fazer uma outra rodada de papo aí, tá? E de verdade eu queria agradecer a presença de vocês. Obrigado. Obrigada. É um prazer imenso participar. Até quando apareceu o convite eu fiquei um pouco receoso, mas muito obrigado, super receptivo, muito, muito agradável a conversa. Obrigado, sempre bem-vindo. A hora que chegar no choripan, nosso chopp, o choripan em si, Show de bola. vai estar lá à disposição para que a gente possa continuar essa conversa aí. Como é show de bola em japonês? Ah, você me pegou. Essa é uma particularidade muito interessante, né, nessa área de tradutora, né? O brasileiro, a gente usa muita gíria, a gente tem, assim, o português é muito rico, né? E para traduzir para o japonês, eu já passei por várias situações. Coloquei você numa saia justa agora, né? Colocou. Então, muito bom o japonês, velho. Só pra gente... Muito bom. Muito bom. Como que é muito bom? Totemo yokatta desu. Ótimo, né? É interessante essa parte da tradução. Até contei um episódio para ela, porque ela sempre foi tradutora e intérprete, né? Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Então, mas por quê? Tem algumas reuniões que a gente entra com os japoneses, e aí entra o tradutor. E o japonês fica lá 1 minuto, 2 minutos, falando. E aí o tradutor entra e fala assim, ele não gostou, ele tá bravo. Nossa! Será que ele demorou 2 minutos para falar isso? Aí ela explicou, falou, não, tem coisas que realmente a gente como intérprete e tradutor dá uma filtrada porque não vale a pena. Na verdade, a gente entra em acordo, né, sempre, né? Quer que traduza ao pé da letra, 100%, ou você quer que eu traduza o que você quer falar, né? O que você deseja transmitir. Então, tem muito disso também de entrar em acordo com o japonês, né? Legal. Mas obrigado pela oportunidade, foi um prazer. O prazer foi nosso aqui. Obrigado, viu? Obrigada.